Vamos falar um pouquinho do índice Bovespa. A gente fechou ali 120 mil pontos, 120.766, né? Uma semana muito curta. Teve pregão na segunda, não teve terça e quarta, que é hoje, e vai ter quinta e sexta. Quer dizer, uma semana muito curta, mas eu acho que vai ser uma semana agitada. O Cabaré continua em polvorosa. A gente teve o drible da vaca do Lula no Congresso. Quais as consequências? Não faço ideia. Eu acho que o risco tende a aumentar. Qual foi o drible da vaca? O cara aprova emenda. Através dessas emendas ele consegue aprovar o pacote dele e logo em seguida o braço jurídico, que é o STF, vai lá, o Dino vai lá e suspende as emendas. Então, isso ficou um negócio muito complicado, nunca houve isso na história recente. Então a gente vai ter algum reflexo disso, sim. A Jesuína já está até perguntando se eu acho que vai cair mais pela política atual. Então, eu acho que sim. Com isso, hoje o dólar já está batendo 6,30 no mercado internacional. Você só dá uma olhadinha aí nos mercados internacionais. Ou seja, o dólar dá outra pancada no real. Por quê? Porque fica evidente para a gente que o Brasil hoje não tem uma segurança jurídica e muito menos o Cabaré está trabalhando da forma correta. Nunca houve isso antes, né, de você acionar o STF porque soltou emenda. Então, eu não sei qual vai ser a repercussão disso, já cansei de falar para vocês aqui, não sou analista político, não entendo de política, eu entendo de risco. Olhar para o mercado e entender risco. E o mercado claramente vai pôr risco nisso. Afinal de contas, se eu não preciso do Congresso para legislar, basta eu ir ao STF, então eu tenho formado a minha maioria para aprovar o que eu quiser. Basta que uma vez eu acione o STF e eu tenha o que eu quero. Ficou meio complicado. E aí? Como é que vão ser as coisas? A gente, no meio do caminho também, teve o PDT, acho que foi o PDT, se eu não me engano, entrando no STF contra a decisão do Banco Central. Pasmem, não sei se vocês leram isso, mas o PDT entrou contra as decisões do Banco Central, pedindo que o STF reveja as decisões do Banco Central. Isso não acalma nada, isso não gera uma transparência de investimento nenhum. O gringo já sai quase 40 bi no ano, o gringo tá saindo, socorro, mas tá aí. E aí o PDT cita que o STF tem que ver por que ele tomou essa decisão, que o STF tem que ver se está certo ou não. Quer dizer, eu não teria nem como comentar um negócio desse. Não tem nem o que comentar um negócio desse. De tão estapafúrdio que é isso. Tá? E aí, imagina, você olha e fala assim, tá, mas peraí, se nem a decisão do Banco Central, ela é uma decisão dada, o que o mercado vai entender? Tá, então o que eu vou tomar como base o quê, então? A Selic vai ser a que o STF decidir agora? Como é que vai ser isso? Então, pensa você, um investidor, fala, peraí, tá, mas a taxa é essa, ou não é essa? A taxa vai depender do que um juiz decidir? Não entendi. Aí o mercado nisso, o que ele faz? Ele joga risco. Eu falo, não, para mim agora é cada vez mais arriscado. Com isso, você tem um aumento do risco e os ativos internos vai apanhar. Então, o Gildo coloca, pediu para rever o cálculo do Fox, mas não é só isso não. Pediu mais umas outras coisas lá. Agora, vamos lá. Agora imagina se o STF... Imagina só, o STF vai lá e fala, não, tá errado mesmo o cálculo da Fox, você tem que rever o cálculo da Fox. O que impede ele de rever as decisões, de mandar rever decisão? Então, assim, não é uma questão simplesmente semântica do que foi pedido, mas acho que pediu mais coisas. A questão é, peraí, o que um juiz que deve ter estudado economia, estatística a vida inteira vai decidir sobre o que o Banco Central faz? Acabou aí qualquer independência. Esse é o ponto. Acabou qualquer independência de um Banco Central. Porque eu posso entrar agora no STF pedindo qualquer coisa. Então, foram 3 pedidos, se eu não me engano. Um deles para rever o cálculo da Fox. Ora, que absurdo. Como assim, cara? Se o Banco Central define um cálculo de uma projeção de uma forma, por que tem que rever isso? E vai rever para mais ou para menos? Como assim? Não entendi. Então, vai dar peso para quem? Vai mudar os pesos? Como é que é isso? Pediu por quê? Qual que é o certo, então? Tá? Então, é uma loucura, virou uma insanidade isso.
Então você vai ter que investigar. Você vai ter que investigar daqui a pouco o valor que a B3 coloca no dólar. Isso vira uma insanidade. E no meio de um hospício, o mercado bate, não tem jeito. Tá? Já é uma insanidade você entrar para pedir para rever cálculo de focos, de relatório do Banco Central. Cara, isso já é uma insanidade. Tá? É uma insanidade você pedir para rever essa do Google aí que o Antônio colocou, eu não vi, mas se for verdade, investigar a cotação do Google. Olha isso, cara. Daqui a pouco nós vamos estar... É um absurdo. E aí o mercado vendo isso, vocês acham que vai ter calmaria? Não vai. Dólar 6,30 pelo menos no mercado futuro. Ok? É insanidade total. Insanidade total. A alta do dólar é culpa de tudo. Dos memes, é culpa do Banco Central, é culpa do cálculo lá da Focus, é culpa de qualquer coisa. Menos do que realmente causa a alta do dólar. Ok? Bom, o Cosme diz que um pedido absurdo não será deferido pelo STF. Tomara, Luiz, tomara. Eu não entendo de lei, não sou jurista. O que eu consigo é, olha, peraí, estão pedindo para rever uns negócios aí, como o Banco Central atua. Loucura, não é? Mas enfim, então eu não tenho a menor condição de avaliar juridicamente, beleza? Tá. Eu só estou reportando aqui que uma vez que há o pedido, o mercado vai falar, peraí, que bando de louco é esse? Então o gringo sai, a bolsa vai sentir, o risco sobe e o dólar sobe junto. Ponto. Essa é a reação que a gente consegue ver. Diante disso, para fechar o índice Bovespa, 120 é piso? Não, não é. Tá? Não é. Então, não sei se o 120 é o piso. Então a gente pode testar algo mais abaixo. Ok? A gente pode testar algo mais abaixo. Hoje, para mim, eu tenho o 116 como primeiro ponto e o 110 como segundo ponto. Então, agora, vamos lá. Nós, o Ibovespa, estamos em tendência de alta ainda, desde lá de trás de 2016. Não existe uma tendência de baixa. Tá? Não existe ainda o mercado sofrendo, o mercado sentindo. Tá? Não existe ainda, não temos ainda esse índice Ibovespa em tendência primária de baixa. Nós estamos em uma primária de alta. O que a gente está vivendo agora é simplesmente um momento de correção dos ativos, correção dos preços. Por que isso? Esse é um ponto importante da análise de vocês. Então a gente tem assim, ainda uma tendência de alta, mesmo com a desvalorização cambial, perda de valor do real, mesmo com a inflação acima da meta, inclusive, anota isso, ativos, ou seja, ações são ativos que protegem você da inflação. Ok? Tá bom? O Júlio pergunta, eu falei que dólar é a única coisa que enfraquece o governo a ponto de levar a um impeachment. Não sei que patamar de dólar causaria impeachment. Não sei se com as condições atuais o dólar alto daria algum andamento ao impeachment. Não sei. Só que, historicamente, dólar alto complica demais o governo. Ponto. Tá? Mas, na atual conjuntura, eles podem entrar no STF para que a cotação do dólar seja modificado, sei lá, dividido por 3, aí sim é real. Por quê? Porque a gente acha que é. Não sei, estou brincando, brincadeira. Mas enfim, né? Vamos ver. Agora, tem uma ruptura, eu não sei até que ponto, porque a gente sabe que o Centrão que decide tudo. Entre o Centrão que recebeu, mas não levou, ok? E o apoio que esse governo vai ter. Tá muito claro qual foi a jogada aí, porque agora você manda investigar, a gente sabe que tem desvio de emenda, você não precisa mais comprar Centrão. Você tem ele já na mão do Dino, porque então, ele pode processar qualquer um. Então, se você não vota com o governo, você vai tomar processo e aí vai ser pior. Ok? Pois é, Senado e STF talvez não permitirão impeachment. Não sei, vamos ver. Mas assim, vamos lá. Pessoal, a gente traz esse cenário, fala um pouco de política, porque isso afeta a curva de risco e o risco sistêmico é um dos riscos quando a gente investe em ações. Com isso, você pode ter uma pressão em cotação. Não é definitivo ou decisivo para a tua tomada de decisão de investimento. Tem que ficar presente para isso. Enquanto tiver isso, eu não vou investir em ações, eu vou colocar o dinheiro na renda fixa. Aí você toma uma invertida, acontece alguma coisa, o mercado muda, porque o mercado trabalha olhando bem mais para frente, e a partir daí o negócio vira.
Então, o teu foco tem que ser empresa. E aí que entra a pergunta do Éricles ali. Como ações, então, nos protegem? Vamos lá, pessoal. Importante isso, porque para a gente passar para a segunda parte aqui do que eu quero falar, que eu trouxe para vocês. Como ações te protegem? Vamos a exemplos da vida real, porque você consegue entender melhor. Pão de Açúcar é uma empresa de capital aberto. Então, se você tem uma pressão inflacionária, por exemplo, na picanha, não sei porque me veio picanha aqui, só para título de comparação. Você tem um aumento do preço da picanha, o Pão de Açúcar ele não represa isso, né, para poder vender mais, ele simplesmente repassa. Ao repassar, você vai ver o aumento na gôndola. Logo, o Pão de Açúcar mantém as suas margens mesmo com uma inflação. E aí você pode entender que não só a picanha subiu, mas o arroz, feijão, o açúcar, tudo subiu, o café. O Pão de Açúcar ele não absorve, ele repassa. Então, como uma empresa então me protege da inflação? Porque as empresas elas têm capacidade de repassar preço e com isso, né, não ter perda inflacionária. Outras são empresas, por exemplo, que têm contratos baseados em índices de inflação, elétricas, por exemplo. Então, quando você tem uma empresa, consumo fica mais fácil, porque o Pão de Açúcar é direto. Quando você tem uma indústria, também, de certa forma, é mais fácil. A Vulcabras, se necessário, ela vai reajustar o preço dos calçados, dos tênis. E aí, não sei se vocês sabem, mas a Vulcabras, ela produz também Mizuno. Então, ela produz outras marcas. Com isso, ela vai repassar, sim, não só a marca Olímpicos, mas as concorrentes. Logo, você tem repasse inflacionário. Logo, a empresa não perde com a inflação. Então, empresas, ações, elas têm, de certa forma, uma proteção natural em períodos inflacionários. Pouca gente consegue ver isso, né, por conta disso. Tá? Então, o que a gente tem que olhar nesse momento, então, beleza, eu estou tendo problema no risco sistêmico, e oportunidade na alocação. Por quê? Porque o mal, ou seja, o período ruim não ficará para sempre. Em algum momento, a gente vai ter uma melhora, como já aconteceu ao longo dos anos no Brasil. Isso aí fica claro para a gente, por exemplo, no impeachment de Dilma. Fica claro em alguns momentos de crise no passado, onde a melhora veio. Tudo isso vai acontecer, não tenham dúvidas. Eu não sei quando. Nesses períodos ruins, parece que o Brasil vai acabar, porém são momentos em que você acumula.